E aí, pessoal, bem-vindos à nossa jornada explicativa de hoje. Imagina que a gente está começando agora a transformar a forma como vemos o mundo ao nosso redor, elevando aquela visão do dia a dia para o nível fascinante das ciências exatas. Como pesquisadores guiando mentes curiosas, nós vamos explorar os fenômenos da natureza de um jeito bem claro e estruturado. Então, bora mergulhar nisso e descobrir como a gente passa do concreto para o puramente científico. Para começar, já pararam para pensar uma pergunta bem clássica? O Sol gira ao redor da Terra? Olha, durante séculos, só de observar o céu todo dia, a humanidade achava que sim. Parecia muito óbvio, né? Mas a ciência rigorosa, armada com testes e muitos cálculos, mostrou que a realidade é completamente diferente. E isso nos leva direto à fundação de tudo que a gente vai aprender. Chegamos na nossa primeira parte, a seção 1, Ciência contra o senso comum, a fundação do conhecimento. É aqui que a gente deixa as meras suposições de lado e abraça os fatos que podem ser testados de verdade. Colocando os dois lado a lado, a coisa toda faz muito mais sentido. O senso comum é tipo aquela receita de família passada de boca em boca, sabe? É baseado no que as pessoas contam, nas tradições ou nas nossas próprias experiências limitadas, tipo a ilusão do sol se movendo no céu. Já a ciência exige muito mais. Ela não aceita uma crença antiga só porque sim. Ela precisa de evidências sólidas, testes repetitivos e modelos que a gente possa de fato verificar. Isso ilustra de forma brilhante a diferença fundamental que precisamos ter em mente. Um fato é aquilo que a gente observou e comprovou, ponto final. Uma opinião é só uma crença pessoal de alguém. E o modelo científico? Bom, ele é uma ferramenta fantástica, uma espécie de representação simplificada da nossa realidade supercomplexa. Os pesquisadores usam esses modelos para explicar e até prever os fenômenos ao nosso redor. Agora que a gente separou o que é fato do que é opinião, vamos para a seção 2, o método científico, a ferramenta da descoberta. Esse é o grande motor que nos permite separar a verdade absoluta de um simples palpite. Vamos ver como isso funciona na prática. O método sempre começa com uma observação. Imagina que a gente nota que as plantas crescem mais rápido perto da janela. A partir daí, criamos uma hipótese, tipo, a luz acelera o crescimento. Depois, partimos para um experimento de verdade, colocando plantas em lugares com luzes diferentes e, por fim, analisamos os resultados. A observação e a experimentação metódica são a verdadeira alma da ciência. Agora, uma coisa super interessante é notar essas ferramentas do nosso dia a dia. A gente observa as coisas o tempo todo, mas para transformar uma observação num fato científico, a gente tem que medir. Pode ser a altura de uma pessoa ou a temperatura do corpo, não importa. O fato é que sem uma medição absurdamente precisa, não tem ciência confiável e não existe tecnologia segura para a gente usar. E é exatamente essa necessidade de medir que nos leva à seção 3. Grandezas, vetores e unidades. A linguagem da precisão. Essa é literalmente a língua nativa das ciências exatas. Uma grandeza física é basicamente qualquer propriedade da natureza que a gente consiga medir e expressar com um número seguido de uma unidade. Pensem nelas como blocos de montar fundamentais, sabe? Eles são essenciais e totalmente padronizados para a gente conseguir descrever qualquer detalhe do universo. Mas olha só, nem toda grandeza é igual. As grandezas escalares só precisam de um valor e de uma unidade. Por exemplo, quando a gente diz que está fazendo 25 graus, acabou aí, deu para entender perfeitamente. Mas as grandezas vetoriais são mais exigentes. Elas precisam do valor e da unidade, mas também de uma direção e de um sentido. É por isso que a gente usa uma seta visual junto delas para saber exatamente para onde aquela ação está apontando. Fica mais fácil com exemplos práticos. A massa, com seus 70 quilos, é uma grandeza escalar, bem simples, não importa a nossa referência. Mas olha a força e a velocidade. Elas exigem uma direção específica. Se a gente aplica uma força de 10 newtons, a gente tem que avisar se é para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, sempre usando aquela seta direcional que a gente conversou. Vocês sabiam que ao longo da história humana, muitos erros catastróficos aconteceram porque cada país media as coisas do seu próprio jeito? Isso causava quedas de construções e falhas em projetos enormes. Até que os cientistas perceberam que a precisão precisava ser universal. E foi aí que nasceu o Sistema Internacional de Unidades, o nosso famoso SI. Essa busca humana incessante pela padronização foi o que garantiu a nossa segurança tecnológica hoje. Graças ao SI, 1 metro medido aqui no Brasil é rigorosamente igual a 1 metro medido lá na China.
Claro que no mundo real, muitas vezes os dados não chegam na unidade exata que a gente precisa, mas converter unidades é super tranquilo. A gente só usa fatores de conversão, que funcionam como tradutores perfeitos. Eles permitem transformar quilômetros em metros de um jeito fluido, sem nunca alterar o valor real e físico daquela medida. E chegamos na seção 4, a matemática da física, simplificando o universo. É agora que a gente introduz as ferramentas matemáticas que deixam os nossos cálculos limpos, fáceis de mexer e, o mais importante, totalmente livres de erros. A grande sacada é a seguinte: o universo é gigante com galáxias imensas, mas também tem coisas minúsculas, como átomos. Para não ficar escrevendo uma fila interminável de zeros e acabar se perdendo na conta, a gente usa os atalhos brilhantes das potências de base 10. Prefixos como mega e milli traduzem o que é muito grande ou muito pequeno com uma elegância absurda. E o passo a passo da notação científica é super direto. A gente pega aquele número gigante original, conta pacientemente as casas enquanto move a vírgula para a esquerda e escreve tudo de uma forma muito mais compacta. 3 milhões viram de forma bem chique 3 vezes 10 elevado à sexta potência. Simples, matemático e profundamente lógico. Tudo que a gente viu até agora, todas essas ferramentas matemáticas, prepararam o terreno para a nossa quinta sessão. Vamos pegar toda essa bagagem exata e aplicar num fenômeno super comum no nosso dia a dia: o estudo da velocidade, o movimento em números. Pensando na velocidade de um jeito bem intuitivo, quando a gente vê um carro na estrada voando a 120 km por hora e depois vê uma corredora numa pista a 10 metros por segundo, o que a gente está percebendo é como as coisas mudam de posição conforme o tempo passa. É exatamente isso, a variação de espaço durante uma passagem de tempo. E é aí que a mágica acontece com a fórmula da velocidade. A velocidade v é igual à variação de espaço dividida pela variação de tempo. Essa é a tradução mais do que perfeita do movimento que a gente vê no mundo real, direto para uma matemática exata que a gente consegue resolver no papel. E para qualquer aluno iniciante que olha para esses triângulos na fórmula, calma, não tem motivo para pânico. Aquele símbolo é o delta. E na física, delta significa simplesmente uma variação. Tudo que você precisa fazer é pegar o valor final, seja da posição ou do tempo, e subtrair o valor inicial. É só descobrir a diferença exata do que rolou no trajeto. Para mandar bem e não errar conta de bobeira, tem uma rotina infalível em 5 passos essenciais. Primeiro, leia e identifique bem os dados. Segundo, veja se as unidades combinam. Terceiro, converta essas unidades, se precisar. Quarto, jogue tudo na fórmula e calcule. E o quinto e último passo é sempre apresentar o resultado de forma bem clara, com a unidade certinha do lado. Bora ver isso na prática com esse exemplo. Temos um carro que viajou 120 km em 2 horas. Identificamos os dados, checamos as unidades e está tudo certo. Temos quilômetros e temos horas. Colocamos na fórmula dividindo 120 por 2. E pronto, chegamos nos exatos 60 km por hora. Rápido, lógico e completamente sem chance de errar. Fazendo um balanço, olha só o quanto a gente caminhou. Fomos de questionar o senso comum mais básico até entender a ciência pura baseada em fatos. Dominamos as grandezas e as unidades vitais para a segurança tecnológica. Vimos a matemática que simplifica tudo e, no fim, calculamos a velocidade de um corpo. E tudo isso graças ao poder da medição científica padronizada. Isso nos deixa como uma provocação instigante para fechar. A gente já sabe como calcular a velocidade, né? Mas e se essa velocidade for absolutamente constante do início ao fim da viagem? Como é que a gente descreve matematicamente e visualmente essa trajetória perfeita? Esse é o fascinante mundo do movimento uniforme. E é exatamente o que a gente vai desvendar muito em breve. Fica aí essa pulga atrás da orelha. Continue observando o mundo e até a nossa próxima análise.